Desta vez foi a Colômbia. Hordas de turistas chineses invadiram o país, mas a Colômbia começou a mostrar sinais de rejeição. Era tarde demais. O que exatamente havíamos perdido? Na primavera de 2025, um oficial do Departamento Nacional de Turismo da China estava sentado em sua mesa, com a cabeça entre as mãos. Diante dele, uma pilha de relatórios de reclamações da Colômbia e do Brasil. O que estava escrito ali era uma realidade que ele nunca imaginara. O que realmente aconteceu por trás do vistoso boom do turismo chinês na Colômbia? E que amargo arrependimento o oficial do governo chinês finalmente alcançou? Desta vez, exploraremos a essência desse problema a partir da perspectiva de um oficial chinês. Na primavera de 2024, a sede do Departamento Nacional de Turismo da China, em Pequim, estava em clima de celebração. O diretor Wang, chefe da divisão de política de turismo, estava de excelente humor desde o início da manhã. Os documentos em sua mesa exibiam uma série de números dos quais se orgulhar. Em 2024, o número de turistas chineses que visitaram a Colômbia saltou de 4,2 milhões no ano anterior para impressionantes 5,33 milhões, um aumento notável de 27%. Diretor, este é um resultado verdadeiramente magnífico, disse o chefe de seção Li, aproximando-se com uma xícara de chá fumegante. Wang, com um sorriso largo, apontou para os dados. Com isso, podemos dizer que a política de turismo de nosso país entrou em uma nova fase. Conseguimos nos livrar de nossa dependência exclusiva do Brasil. Por muitos anos, quando se falava em viagens internacionais para os chineses, o Brasil era a escolha principal. A familiaridade cultural, um custo de vida relativamente baixo e uma culinária que agradava ao nosso palato faziam do Brasil um destino fácil e conveniente. De fato, em 2024, o número de visitantes chineses no Brasil atingiu um recorde histórico de 7,52 milhões. No entanto, o diretor Wang via essa dependência como um problema. A concentração excessiva em uma única região acarreta riscos. A expansão para esta nova opção, a Colômbia, tem um significado imenso em termos de diversificação do turismo. Ele havia reportado isso a seus superiores e recebido elogios. A popularidade das viagens à Colômbia também era evidente nas redes sociais. Já fui ao Brasil tantas vezes, já me cansei. A Colômbia tem o melhor custo-benefício. Cartagena é simplesmente incrível. Posts como esses inundavam o Weibo e o Xiaohongshu. Fotos de paisagens colombianas perfeitas para o Instagram eram compartilhadas incessantemente entre os jovens, solidificando o status da Colômbia como um destino emergente. O diretor Wang já estava entusiasmado com o próximo plano. Fortalecer a cooperação turística com o governo colombiano, apoiar a formação de pessoal que fale mandarim, negociar mais voos diretos. Há uma montanha de coisas a fazer. No próximo ano, nossa meta é ultrapassar os 6 milhões de visitantes. Declarou ele. Seus subordinados responderam com aplausos entusiasmados. Naquele momento, o diretor Wang não sabia de nada. Ele não tinha ideia do problema grave que se formava silenciosamente por trás dos números com os quais se vangloriavam. E era apenas uma questão de tempo até que esse problema chegasse às suas mãos. A paisagem urbana de Pequim, vista da janela de seu escritório, parecia próspera e imutável como sempre. No entanto, na distante Colômbia, a raiva e a decepção com os turistas chineses se acumulavam, de forma silenciosa, mas segura. Em uma segunda-feira de fevereiro de 2025, um documento oficial chegou à caixa de entrada de e-mail do diretor Wang. O remetente era a Embaixada da Colômbia na China, e o assunto dizia: solicitação de consulta urgente sobre turistas chineses. Provavelmente uma nova proposta para a promoção do turismo previu Wang, e decidiu visitar a embaixada 3 dias depois, na quinta-feira. Ele presumiu que, vendo os números impressionantes de turistas, o lado colombiano estaria buscando uma cooperação ainda maior. Naquele dia, ele caminhou com passos leves até a embaixada. Contudo, o que o esperava na sala de recepção era uma cena completamente diferente do que ele antecipara. O adido cultural da embaixada colombiana, o responsável consular e um representante do Conselho de Turismo estavam sentados com expressões severas. Diretor Wang, agradecemos sua presença, cumprimentou o adido cultural Senor Rojas com um tom gélido. Ele, que sempre fora sorridente, hoje estava impassível. Bem, vamos direto ao ponto. Senor Rojas colocou uma foto sobre a mesa.
A foto mostrava um boné de beisebol vermelho. Nele, bordado em grandes caracteres chineses simplificados, estava a frase dominando a América do Sul. Um turista chinês usando este boné foi barrado no aeroporto de Bogotá na semana passada e multado em 10 milhões de pesos, o equivalente a cerca de 20 mil yuans. Wang ficou sem palavras. O senhor deve saber que a história da América do Sul é complexa e sensível. A Colômbia, como nação soberana e independente, reage de forma extremamente negativa a qualquer palavra ou ato que sugira dominação ou conquista, continuou Senor Rojas. Vir a um país como este usando um boné com tais palavras. Consegue entender o quão insensível é essa atitude? O representante do Conselho de Turismo abriu outro documento. Diretor Wang, na verdade, isso é apenas a ponta do iceberg. Fotos e relatórios foram colocados sobre a mesa, um após o outro. Grafites em chinês simplificado pichados nos muros históricos de Cartagena. Avisos de advertência em mandarim afixados em uma igreja em Bogotá. Montanhas de lixo abandonadas nas praias do Parque Tayrona. E a placa de um restaurante em Medellín que dizia: "Não atendemos turistas chineses." Estes são apenas alguns dos casos relatados nos últimos 6 meses. Nosso país sempre deu as boas-vindas aos turistas chineses, mas ao mesmo tempo estamos enfrentando inúmeros problemas como estes. As palavras de Senor Rojas ecoaram pesadamente. Gostaríamos de solicitar a ajuda do governo chinês. Se as coisas continuarem assim, as relações entre nossos países só irão se deteriorar. O diretor Wang mal conseguiu falar. Peço sinceras desculpas. Não tínhamos conhecimento de que esses problemas estavam ocorrendo. É exatamente por isso que o convidamos hoje. Valorizamos nossa amizade com a China, mas não podemos tolerar que nossa cultura e dignidade sejam feridas. A reunião durou 2 horas. Ao sair da embaixada, Wang segurava firmemente uma grossa pasta de relatórios que o lado colombiano lhe entregará. Sentado em seu carro oficial, ele suspirou profundamente. O que diabos aconteceu? A frase de Senor Rojas, "Isso é apenas a ponta do iceberg", repetia-se em sua mente. De volta ao escritório, o diretor Wang formou imediatamente uma força-tarefa de emergência. Ele decidiu voar para a Colômbia com o chefe de seção Li e o diretor Zhang, responsável pela etiqueta turística. Chegaram a Bogotá em uma tarde abafada do início de março. Um guia local, Andrés, veio buscá-los de carro. Senhor Andrés, gostaria de perguntar diretamente, qual é a opinião dos locais sobre os turistas chineses? Andrés hesitou por um momento antes de responder. Devo ser honesto? No início, eles eram muito bem-vindos. Mas agora, muitas pessoas têm sentimentos mistos. Eles gastam muito dinheiro, mas em termos de comportamento. Ele parou de falar, mas sua expressão já dizia tudo. No dia seguinte, a equipe de investigação visitou o Centro Histórico de Cartagena, patrimônio mundial. As paredes seculares dos edifícios coloniais estavam cobertas por incontáveis grafites em chinês simplificado. 20 esteve aqui, mensagens de amor, nomes próprios. Ferindo paredes com centenas de anos de história. O administrador do local, um homem chamado Carlos, explicou: restaurar uma única pichação custa milhares de dólares. Mas mesmo que limpemos, novos grafites aparecem. Turistas de outros países ocasionalmente fazem isso, mas a quantidade de pichações em chinês é esmagadoramente maior. À tarde, em uma igreja em Bogotá, na entrada, havia uma placa escrita apenas em chinês simplificado: por favor, mantenham silêncio. Nem em inglês, nem em espanhol, nem em japonês. Um padre suspirou profundamente. Quando os grupos de turismo chineses chegam, eles falam alto, empurram os outros para tirar fotos. Mesmo quando pedimos para pararem, seus guias às vezes respondem com raiva. No início, colocamos avisos em inglês. Mas não funcionou. Só quando escrevemos em chinês é que eles finalmente ficaram um pouco mais quietos. No terceiro dia, nas praias brancas do Parque Tayrona, o lixo se acumulava. Uma faxineira senhora Uribe disse: todas as manhãs, o tempo que levo para limpar a área onde os turistas chineses se hospedam é 3 vezes maior que o normal. As lixeiras estão bem ali, mas eles preferem jogar o lixo na areia. Um funcionário de um grupo ambientalista denunciou o impacto na vida marinha. Eles invadem áreas de proteção de corais que são proibidas, pisando nos corais para tirar fotos. Na noite do 4º dia, em uma rua de restaurantes em Medellín,
eles encontraram uma placa com os dizeres em chinês simplificado: "Não atendemos turistas chineses." O dono Senor Garcia falou com o coração pesado. Até 3 meses atrás, nós os recebíamos de braços abertos. Mas as negociações excessivas de preços, o barulho, a atitude rude com os funcionários que falam mandarim. Meus funcionários começaram a pedir demissão, um após o outro. Sou um homem de negócios e o dinheiro é importante. Mas a saúde mental dos meus funcionários é mais importante ainda. As palavras dele foram como uma faca no coração de Wang. No 5º dia, o gerente de um hotel revelou-lhes discretamente que alguns hotéis começaram a recusar reservas de grupos turísticos chineses, alegando estarem lotados. Não é uma política oficial, mas o dano aos quartos e as reclamações de outros hóspedes se tornaram insuportáveis. No voo de volta, o chefe de seção lhe sussurrou: "Diretor, será que isso não é um problema apenas da Colômbia?" Wang balançou a cabeça lentamente. "Não, é preciso investigar." Infelizmente sua premonição se concretizou. No dia seguinte ao seu retorno a Pequim, o diretor Wang foi chamado ao escritório de seu superior, o chefe do departamento. Sobre a mesa estava o pesado relatório que ele trouxera da Colômbia. O chefe do departamento passou 2 horas lendo todo o conteúdo. "Velho Wang, isso é grave." A expressão do chefe do departamento era sombria. "Sim, o que vi pessoalmente no local foi pior do que eu imaginava." Wang mostrou em seu tablet as fotos que tirou durante a investigação. O grafite no patrimônio mundial, o lixo na praia, a placa de "Não atendemos turistas chineses." O chefe do departamento olhou para as fotos e fez uma pergunta pesada. "Velho Wang, isso é apenas um problema da Colômbia?" Ao ouvir isso, Wang congelou. Na verdade, ele vinha pensando a mesma coisa. "Vou investigar imediatamente." Saindo do escritório, Wang deu instruções a Li. "Verifique se há relatos de problemas semelhantes no Brasil, Japão, em outros países do Sudeste Asiático, em todas as regiões com grande número de turistas chineses." Li começou a pesquisar na internet. Palavra-chave: turistas chineses, comportamento, problemas. No momento em que os resultados da pesquisa apareceram, o rosto de Li mudou. "Diretor, olhe isso." Na tela do computador havia uma notícia do Brasil. A manchete dizia: "Santuário em Foz do Iguaçu estuda restringir acesso de grupos chineses." Wang leu o artigo. O santuário, localizado em Foz do Iguaçu, uma cidade que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, recebia anualmente um grande número de turistas chineses. Aquele complexo turístico, após já ter implementado medidas de restrição em 2019 e 2024, anunciou em março de 2025 uma nova proibição total para certos grupos. Por que chegou a esse ponto? Wang procurou por reportagens mais detalhadas. Lá, ele encontrou um relato de cenas inacreditáveis: fumar dentro de áreas sagradas e jogar bitucas de cigarro no chão, cuspir em qualquer lugar e, para tirar a foto perfeita, desrespeitar as barreiras de proteção perto das quedas d'água, colocando-se em risco. Funcionários que os advertiam eram insultados e empurrados. Uma reportagem citava o comentário de um funcionário do parque: "Sentimos que nossa natureza e nosso patrimônio estão sendo pisoteados." O sofrimento moral atingiu o limite. As mãos de Wang tremiam. Há mais alguma coisa? À medida que Li continuava a pesquisar, mais e mais casos surgiam. Uma reportagem de junho de 2024 mostrava um vídeo que viralizou na internet de turistas chineses usando flash para fotografar dentro de igrejas históricas em Ouro Preto e Salvador, e ficando furiosos quando advertidos. Dizia-se que havia até casos de pessoas que gravaram "esteve aqui" em monumentos de pedras seculares. Pior ainda, em março de 2025, um centro cultural em Salvador declarou que, devido a um ato de desrespeito extremamente grave e imperdoável, durante uma cerimônia religiosa, decidiu proibir totalmente a entrada de visitantes com fins turísticos. A declaração do centro dizia: apesar de repetidas negociações com o governo do estado da Bahia e a Associação de Turismo, uma solução fundamental para o problema não foi alcançada. A situação de funcionários sofrendo continuamente com angústia mental, insultos e desrespeito persiste. Wang verificou as estatísticas. Em 2023, o número de visitantes chineses no Brasil foi de 5,8 milhões, o primeiro lugar em termos de região.
Em 2024 chegou a 7,52 milhões, um recorde histórico. E nós estávamos nos vangloriando desses números. Wang cobriu a testa com a mão. O número de turistas certamente aumentou, mas por trás disso, o povo brasileiro estava sendo ferido, sua cultura profanada. Lee encontrou outra reportagem. Diretor, aqui estão os comentários de moradores de Salvador. A tela citava as palavras de um residente local. Agradecemos os benefícios que o turismo traz. Mas se falta a educação mais básica de um ser humano, não importa quanto dinheiro nos deem, nossos corações não podem aceitar. Era exatamente a mesma coisa que o senhor Garcia, na Colômbia, havia dito. Wang afundou na cadeira. Não era apenas na Colômbia. A mesma coisa estava acontecendo no Brasil, e nós não sabíamos de nada. Diante dele, duas realidades se alinhavam. Uma eram as vistosas estatísticas de turismo, 7,52 milhões de visitantes no Brasil, 5,33 milhões na Colômbia, gráficos em constante ascensão. A outra eram os patrimônios culturais danificados, a população local exausta física e mentalmente, e as placas de não atendemos. Diretor, o que devemos fazer? A pergunta de Lee, Wang respondeu com determinação. Relate tudo. E depois, elabore contramedidas. Se continuarmos assim, os turistas chineses não serão bem-vindos em lugar nenhum. Naquela noite, Wang visitou novamente o escritório do chefe do departamento, segurando um relatório adicional que compilava os casos do Brasil. Depois de ler o relatório, o chefe do departamento suspirou longamente. Velho Wang, isso não é mais um problema que o departamento de turismo possa resolver sozinho. Isso precisa ser tratado em nível nacional. Sim, eu também penso assim. Precisamos de uma reunião de emergência. Convoque os ministérios relevantes para a próxima semana. Wang assentiu, mas uma inquietação o consumia por dentro. Será que ainda dá tempo de começar a formular contramedidas agora? Lá fora, o pôr do sol tingia as ruas de Pequim de um vermelho profundo. Aquela paisagem hoje parecia de alguma forma triste. Uma semana depois, representantes de vários ministérios se reuniram em um prédio do governo em Pequim. Responsáveis do Ministério da Cultura e Turismo, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Educação. Uma atmosfera pesada pairava sobre a sala de reuniões. Wang usou um projetor para mostrar os resultados das investigações na Colômbia e no Brasil. O patrimônio mundial coberto de grafites, a montanha de lixo, a placa de não atendemos turistas chineses, e a declaração do Centro Cultural de Salvador. Os participantes ficaram em silêncio. O oficial do Ministério das Relações Exteriores falou com uma expressão amarga. Isso é uma questão de imagem nacional. O governo colombiano já fez um pedido formal de melhoria. O ministro Yin, do Ministério da Cultura e Turismo, distribuiu um material. Era um manual intitulado Guia de Comportamento Civilizado para Viagens ao Exterior. Ao ver o conteúdo, Wang ficou chocado. Não leve os artigos de higiene do hotel. Os cobertores do avião não são brindes, por favor, não os leve. Não jogue papel higiênico no chão do banheiro. Não fale alto em locais públicos. Isso é o mais básico de tudo, sussurrou Lee. Parece algo para crianças do ensino fundamental. Ministro, mas isso também significa que o nível de nossos cidadãos exige esse tipo de lembrete, não é? Disse o responsável do Ministério da Educação em tom pesado. Fundamentalmente é um problema de educação. O respeito pela cultura de outros países, a consciência da etiqueta pública. Isso não se adquire da noite para o dia. A reunião durou 3 horas, mas nenhuma solução concreta foi encontrada. No final, o oficial do Ministério das Relações Exteriores informou uma dura realidade. Vários países já nos expressaram informalmente sua preocupação. Eles disseram que se a situação não melhorar, serão forçados a restringir a entrada de turistas chineses. Um silêncio pesado caiu sobre a sala de reuniões. Wang se perguntou em seu coração: o que fizemos de errado? O número de turistas aumentou, mas como resultado, a reputação da China foi prejudicada. Alguns dias depois, as notícias sobre o manual de etiqueta também foram noticiadas pela mídia estrangeira. Jornais europeus e americanos escreveram com um tom sarcástico: a China, que se autoproclama uma grande potência, distribui um guia de moralidade de nível de escola primária para seus turistas. Um país que precisa ensinar seus cidadãos a não pegar os artigos de higiene do hotel. Lendo essas reportagens, Wang sentiu uma profunda frustração.
O mundo inteiro já começara a zombar dos turistas chineses. Um mês depois, novos relatórios começaram a chegar a Wang. O governo colombiano endureceu sua resposta aos turistas chineses. A fiscalização na imigração dos aeroportos tornou-se mais rigorosa, e as multas por violações de etiqueta foram aumentadas. Wang leu a declaração emitida pelo Conselho de Turismo colombiano. Nosso país valoriza a receita do turismo, mas valorizamos ainda mais nossa cultura e a dignidade de nosso povo. Pelas estatísticas de turismo, os turistas chineses representavam cerca de 30% de todos os estrangeiros que visitavam a Colômbia, um mercado economicamente muito importante. No entanto, o governo colombiano escolheu a dignidade em vez da economia. A mídia internacional elogiou essa decisão. A Colômbia escolheu o orgulho nacional em vez da receita do turismo. A escolha de proteger o caráter em vez do faturamento. Este é um verdadeiro país turístico. Um pesado remorso tomou conta do coração de Wang. Novos relatórios do Brasil também chegaram. A decisão em Foz do Iguaçu também influenciou outras atrações turísticas. Disse que o número de instalações que reforçaram a resposta a violações de etiqueta aumentou. Também houve um número crescente de casos em que avisos de advertência eram exibidos apenas em chinês simplificado. Mas o Brasil nunca criticou a China publicamente. Eles apenas se distanciaram silenciosamente, educadamente, mas com firmeza. Li trouxe novos materiais. Diretor, este problema também se tornou um tópico na internet doméstica. Na tela alinhavam-se comentários dos próprios chineses. Por que usar um boné desses? É uma vergonha nacional. Isso não é um problema individual, é um problema de educação. No entanto, mesmo com o surgimento de vozes críticas, uma solução fundamental não foi alcançada. De repente, uma pergunta surgiu na mente de Wang. Por que os turistas de outros países, como os europeus ou japoneses, são bem-vindos em todo o mundo? Ele começou a investigar. Lendo reportagens sobre esses turistas, ele via palavras como estas lado a lado. Silenciosos e educados, respeitam a cultura local, levam seu próprio lixo, sempre seguem as regras locais. Wang percebeu um contraste. A China disse, já nos cansamos do Brasil, e se voltou para a Colômbia. Mas na realidade, não seria o Brasil que estava começando a se afastar da China? O Brasil não disse nada em retaliação. Eles apenas sorriram como sempre e disseram, é mesmo? Passando levemente pelo assunto. Mas por trás daquele silêncio, ele sentiu uma clara mensagem de rejeição. O que nós perdemos? Confiança, respeito, e o direito de sermos bem-vindos. O resultado de buscar apenas números foi a perda do que era mais importante. E o preço disso foi simplesmente grande demais. Semanas se passaram. Wang estava sozinho em sua mesa, mergulhado em pensamentos profundos. Diante dele, abertos, estavam materiais sobre o turismo no Brasil. Em 2024, o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil ultrapassou os 12 milhões, o número mais alto da história. Mas o Brasil não buscava apenas quantidade. Em uma diretriz publicada pela agência de turismo, estava escrito: o objetivo é se tornar um destino turístico de alta qualidade, acolher os turistas enquanto protegemos nossa cultura, construir uma relação de respeito mútuo. Wang finalmente entendeu o significado daquelas palavras. Turismo não é apenas sobre reunir pessoas. É sobre entender a cultura do outro, visitá-lo com respeito, e o anfitrião, por sua vez, recebê-lo valorizando sua própria cultura. Somente quando ambos os lados fazem isso, o verdadeiro turismo pode acontecer. Agora ele finalmente entendia por que os turistas de certos países eram bem-vindos em todo o mundo. Eles respeitavam a cultura dos países que visitavam, comportavam-se de maneira silenciosa e educada, seguiam as regras locais e levavam seu lixo embora. Mais importante, eles não se esqueciam do respeito pelos outros. Wang leu uma declaração de um local turístico brasileiro publicada por um centro histórico em Salvador. O turismo desordenado está destruindo os lugares, as coisas e as relações humanas que o Brasil valoriza há tanto tempo. Isso equivale ao colapso de nosso espírito. Esta frase chocou Wang. O Brasil escolheu a cultura em vez da receita do turismo, assim como a Colômbia. Mas o Brasil não grita alto. Eles apenas seguem suas convicções de forma silenciosa e resoluta. Seria essa a marca de uma sociedade madura? Wang suspirou profundamente. O Brasil possui uma cultura da qual se orgulhar perante o mundo, e os esforços das pessoas que a protegeram ao longo do tempo.
As igrejas, os monumentos históricos, as paisagens urbanas tradicionais, não são meramente recursos turísticos, mas o coração e a alma do povo brasileiro. É por isso que quando são feridos, os brasileiros dizem não de forma silenciosa, mas firme. A paisagem urbana de Pequim estava, como sempre, vibrante, mas seu coração estava envolto em um profundo remorso. Li se aproximou com uma xícara de chá. Diretor, o senhor está bem? Wang deu um sorriso amargo. Não, nada bem. Fizemos algo que não pode ser desfeito. Mas ainda podemos mudar a partir de agora, não é? Ao ouvir as palavras de Li, Wang assentiu. Ah, sim. Vai levar muito tempo, mas temos que mudar. O Brasil, um lugar que por tantos anos acolheu os turistas da China, mas agora em seus corações começava a traçar uma linha. O Brasil não nos disse nada. Talvez eles apenas quisessem que nós percebêssemos por conta própria. Para ter sucesso como uma nação turística, o que é necessário não é receber mais pessoas, mas construir uma relação de respeito mútuo. O Brasil estava demonstrando isso. O caminho de arrependimento percorrido pelo diretor Wang, do Departamento de Turismo da China, foi o resultado de desprezar a cultura em nome do turismo. A Colômbia escolheu a dignidade em vez da economia. O Brasil se distanciou silenciosamente. O que ambos tinham em comum era a atitude de valorizar sua própria cultura e dignidade acima de tudo. O Brasil possui uma cultura da qual se orgulhar perante o mundo, suas igrejas, seus monumentos, sua natureza exuberante e uma hospitalidade nacional baseada no calor humano, na gentileza e no respeito. Tudo isso foi fruto dos esforços de gerações passadas para protegê-lo. Acolher as pessoas enquanto se protege a cultura. O Brasil alcançou esse difícil equilíbrio. Este é o orgulho de ser brasileiro, e um tesouro insubstituível a ser passado para a próxima geração.